Nem toda a verdade sobrevive ao papel. Algumas são enterradas em silêncio, com ordens diretas para nunca mais serem mencionadas. Mas certas histórias insistem em voltar, como uma maldição que se recusa a ser esquecida. Esta aconteceu em São Luís do Maranhão, e por pouco não foi oficialmente registrada. O que você vai ouvir agora é baseado em documentos extraoficiais, depoimentos sussurrados e um vídeo confiscado pela polícia. Um caso real, envolvendo feitiçaria, possessão e um ritual vodú que fugiu do controle. As autoridades encerraram a investigação rapidamente, alegaram motivos culturais. Mas os moradores sabem, aquilo não foi cultura, foi terror. O nome da vítima jamais foi divulgado. Aparentemente, era uma universitária pesquisando manifestações afro-brasileiras para um projeto acadêmico. Ela desapareceu por 3 dias. Quando reapareceu, estava suja de sangue, descalça e repetindo a mesma palavra em francês antigo, je viens, eu venho. O local onde ela foi encontrada, uma casa de azulejos rachados no centro histórico da cidade, que ninguém habita desde os anos 80. Os vizinhos dizem que ouviram tambores durante a madrugada e vozes que vinham de dentro das paredes. Nos dias seguintes, 2 policiais que participaram da investigação pediram transferência. Um deles se internou voluntariamente em uma clínica psiquiátrica. O outro sumiu para sempre. E a história foi varrida para debaixo da terra, como tantos segredos neste país. Mas você está prestes a escavar esse segredo. A seguir, vamos te contar tudo. Os detalhes ignorados, os objetos encontrados no local, as imagens jamais divulgadas e o motivo pelo qual ninguém mais ousa passar por aquela rua à noite. Este vídeo não é só uma história de terror, é um testemunho e talvez um aviso. Se você já sentiu que alguém está com você, mesmo quando está sozinho, talvez já tenham te escolhido também. O projeto parecia simples no papel: catalogar manifestações culturais de origem africana no Maranhão, uma pesquisa universitária como tantas outras, financiada por uma bolsa modesta e o entusiasmo de uma estudante idealista. Clara tinha 24 anos, era cética, organizada e destemida. Chegou a São Luís com uma câmera, um gravador e uma lista de contatos de terreiros. Mas foi um nome riscado no fim da lista que chamou sua atenção. Alguém que ninguém queria explicar. Ela procurou o homem chamado Zé Mandinga num mercado de rua, entre barracas de ervas e velas. O velho não queria conversar. Apenas a olhou de cima a baixo e disse, com um sorriso vazio: "Você veio atrás do que não devia, mas já está dentro." Ela riu, achando que era parte do folclore. Mas aquela frase ecoou por dias em sua cabeça, como se tivesse sido plantada ali, como um aviso que chega tarde demais. Naquela mesma noite, Clara teve o primeiro sonho. Estava num cômodo escuro, cercada por rostos cobertos por panos brancos. Todos cantavam uma melodia em língua estranha, rítmica, hipnótica. No centro do cômodo, um boneco cravado de pregos girava lentamente numa bacia de barro. Ela acordou suando, com o coração acelerado e uma palavra nos lábios que não reconhecia: Loa. Curiosa, buscou o termo. Descobriu que Loa eram entidades do vodú haitiano, espíritos que intermediavam os vivos e os mortos, algo completamente fora do escopo da sua pesquisa. Mesmo assim, sentiu-se atraída, como se algo estivesse guiando seus passos. Mandou um e-mail para o orientador dizendo que mudaria o foco, queria investigar manifestações de vodú no Brasil. A resposta foi curta: "Não há registros sérios disso aqui. Foque no real." Mas Clara não conseguia. Cada entrevista a levava a novos nomes, e alguns pareciam desconfortáveis quando ela citava rituais de sangue.
Um pai de santo em Codó fechou a porta na cara dela ao ouvir a palavra Loa. Uma senhora no bairro da Liberdade avisou: essas coisas não são daqui. Elas vêm de longe, mas se você chama, elas vêm mesmo. E então indicou um endereço. Escreveu com pressa num papel engordurado: uma casa no centro histórico. O local não constava em nenhum mapa recente. Era uma viela estreita entre paredes antigas cobertas de musgo. Clara reconheceu a casa pela descrição: azulejos portugueses estourados, janelas entaipadas com tábuas podres e uma porta vermelha como se tivesse sido pintada com ferrugem viva. Quando se aproximou, o cheiro a atingiu primeiro, algo entre incenso queimado e carne deixada ao sol. Seu gravador ligou sozinho no bolso. Ela hesitou, mas o instinto, ou outra coisa, a empurrou. Bateu na porta. Nada. Tocou a madeira e ela se abriu com um rangido seco. O interior era escuro, com o ar parado como se ninguém respirasse ali há anos. Um silêncio espesso, quase sólido. Ela entrou tentando gravar, mas o celular travou. As luzes da câmera piscavam e então ouviu tambores, baixos, abafados, como se viessem do porão. Clara recuou, mas a porta atrás dela se fechou com violência, fazendo-a soltar um grito engasgado. A madeira não cedia. O som dos tambores aumentava, e com ele algo mais. Sussurros. Vários, como vozes infantis cantando em uníssono. Sua respiração acelerou. O coração parecia bater fora do corpo. Ela estava sozinha, ou pelo menos era o que acreditava, porque naquela escuridão olhos começaram a se abrir. A casa era um santuário esquecido. Clara avançou aos poucos, os passos afundando num chão pegajoso, coberto de uma substância escura que se confundia com a sombra. As paredes estavam riscadas com símbolos. Alguns pareciam letras, outros figuras, humanas distorcidas. Havia bonecos pendurados por fios vermelhos, olhos costurados com linha de palha. O ar era morno, quase febril. Tudo ali parecia acordado. Cada cômodo era pior que o anterior. Em um deles, velas consumidas até a base formavam círculos ao redor de tigelas com ossos. Em outro, um espelho trincado refletia o ambiente com um leve atraso, como se o reflexo hesitasse em imitar os movimentos. Clara filmava, mas a câmera não captava som. O áudio era substituído por um zumbido grave, quase orgânico. O cheiro de ferro e cinzas impregnava a roupa. Ela encontrou uma escada estreita que levava ao andar de cima. Subiu lentamente, com a sensação de que alguém a seguia, embora não houvesse passos atrás dela. No topo, um corredor longo e torto, como se a casa tivesse sido construída por alguém sem noção de espaço. As portas estavam entreabertas. De dentro vinham rangidos, não do piso, mas como se algo respirasse atrás das paredes. Em um dos quartos, um altar improvisado. Havia uma garrafa de cachaça, uma pedra preta polida, penas, um boneco com a boca costurada e uma foto. Era Clara, tirada de costas, na entrada da casa. A imagem era recente. Ela deixou a câmera cair. O medo agora era físico, um peso esmagando o peito. Não era mais uma pesquisadora, era parte do ritual. E algo a havia esperado. No chão, havia marcas de unhas arrastadas, como se alguém tivesse tentado sair e falhado. Atrás da porta, ela encontrou um diário rasgado. Só restavam 3 páginas, rabiscadas com letra trêmula. A última frase, antes do papel terminar, dizia: "Eles moram no tempo entre os segundos. Se você ouvir o tambor, não responda." Clara começou a chorar sem entender por quê, mas sabia. Não estava sozinha ali. Quando tentou sair do quarto, a porta não se mexeu, como se os batentes tivessem selado por dentro. O zumbido recomeçou, mais forte. Clara se encolheu no canto, tremendo. A câmera continuava gravando. Um vulto passou pela frente, rápido demais para ser humano.
E então, risos. Vários, infantis, irônicos, distorcidos, como se zombassem da sua presença. Horas depois, ou minutos ela não sabia dizer, conseguiu sair. Correu pela escada, atravessou o corredor e empurrou a porta com força. Lá fora, o sol ainda estava alto, mas parecia cinza. As pessoas passavam sem olhá-la. Seus pés estavam sujos de sangue seco. Ela segurava o boneco de boca costurada, mas não lembrava de tê-lo pegado. No bolso da jaqueta, um papel que não era seu. Você foi aceita. Clara voltou para a pousada muda, trêmula. Não contou nada a ninguém naquela noite, mas deixou a câmera no quarto. Quando voltou no dia seguinte, ela havia sumido. A dona da pousada jurou que ninguém entrou e que Clara passou a noite inteira falando uma língua que não parecia portuguesa, um dialeto que ela nunca tinha ouvido, mas que fazia os cachorros do pátio uivar. No dia seguinte, Clara desapareceu. Saiu da pousada por volta das 6 da manhã, sem se despedir, deixando a porta entreaberta e o quarto intacto. O celular ficou sobre a cama, mas desligado. As roupas, a mochila, os documentos, tudo ainda estava ali. Apenas ela sumiu. A dona da pousada chamou a polícia no fim do dia. Mas o que veio não foi uma busca, foi silêncio. 2 agentes apareceram, olharam rapidamente o quarto e levaram o celular sem preencher nenhum registro. Disseram que ela devia ter ido embora voluntariamente. Mas um policial mais jovem, desconfortável, deixou escapar um comentário. Se ela entrou naquela casa, já era. Quando a dona da pousada perguntou do que se tratava, ele apenas respondeu: tem coisas que a gente não investiga. 3 dias depois, o celular reapareceu misteriosamente no saguão da pousada. Estava ligado, com a câmera aberta, como se tivesse acabado de gravar algo. A galeria de vídeos continha 3 novos arquivos, todos marcados com a mesma data e hora, 3h33 da madrugada anterior. O primeiro vídeo era escuro, somente áudio, sons de passos sobre madeira molhada, respiração, ofegante e sussurros distantes. Em francês, o segundo mostrava Clara em frente a um espelho, os olhos arregalados, murmurando algo para o próprio reflexo. Mas o reflexo não seguia seus movimentos. Piscava em momentos diferentes. Sorriu. Antes dela. E algo passou correndo ao fundo. No canto da imagem, por menos de 1 segundo, aparece uma figura encapuzada, de cabeça baixa, segurando um bastão. Ao fundo, os tambores voltam, mais altos, mais vivos. O terceiro vídeo foi o mais perturbador. Clara estava deitada no chão, suja, olhos abertos, mas sem foco. Cânticos abafados preenchiam o ambiente. Aos poucos, a câmera foi se aproximando dela, mas ela não a segurava. A gravação terminava com um som agudo, como um grito que se desfazia em estática. O vídeo travava e recomeçava sozinho, sempre no mesmo ponto. Especialistas forenses analisaram os arquivos, mas todos os áudios estavam corrompidos por uma frequência que interferia nos equipamentos. Só um trecho foi recuperado. Um sussurro feminino dizendo: o corpo não é dela. A origem da voz não era compatível com nenhuma gravação anterior de Clara. E foi nesse ponto que as investigações começaram. E terminaram. A universidade se recusou a comentar o caso. O orientador apagou todos os e-mails trocados com Clara. Um professor admitiu em voz baixa que ela tocou em algo que não devia. Alguns alunos começaram a relatar pesadelos após assistir aos vídeos, mesmo editados. Um deles entrou em surto e se trancou no banheiro por 12 horas, gritando para o tambor calar. Foi então que os arquivos desapareceram. Todos. O celular travou e reiniciou sozinho. Nenhum backup pôde ser recuperado. Apenas uma imagem sobreviveu.
Clara parada diante da casa dos azulejos quebrados, sorrindo. Mas o problema é que a pessoa na imagem não parecia ser mais ela. O rosto era o mesmo, mas o olhar vazio, como uma máscara prestes a escorregar. Clara apareceu na porta da pousada exatamente uma semana após seu desaparecimento. Não dizia nada, apenas entrou, foi para o quarto e trancou a porta. A dona da pousada tentou conversar, mas só recebeu um olhar vazio como resposta. Os olhos de Clara pareciam embaçados, como se olhassem para dentro ou para outro lugar. Ela não parecia suja nem ferida, mas algo nela estava deslocado. Nos dias seguintes, sua rotina era estranha. Ela saía sempre ao entardecer, voltava tarde da noite sem fazer barulho. Não comia, não atendia ninguém. Uma hóspede a viu parada por quase 1 hora diante do espelho do corredor. Não se movia, nem piscava. Quando notou que estava sendo observada, Clara sorriu de um jeito estranho, como se estivesse imitando a ideia de um sorriso, e voltou para o quarto sem piscar uma vez sequer. Os sussurros começaram na segunda noite. Vinham do quarto dela, como uma conversa em tom baixo, mas em um idioma desconhecido. Às vezes, seguidos por risos abafados, infantis, mas roucos, como se fossem muito antigos. A dona da pousada chamou um padre, mas ele se recusou a entrar. Disse que algo a acompanhava e recomendou que ela fosse embora. Clara ouviu isso e riu, um riso que não combinava com sua idade. A gravação de segurança do corredor registrou algo estranho na terceira noite. Às 3h33, Clara saiu do quarto e ficou parada, imóvel, olhando diretamente para a câmera, por 7 minutos. Depois disso, o vídeo mostra Clara andando lentamente até a porta de entrada e abrindo sem usar as mãos. A maçaneta girou sozinha. Ela saiu e voltou ao amanhecer, com os pés cobertos de terra úmida e folhas presas ao cabelo. Na manhã seguinte, ela foi até a recepção e pela primeira vez falou. Mas não era português, era francês arcaico, segundo um linguista local, que foi consultado dias depois. As frases eram incoerentes, mas uma delas se repetia com frequência. Nous l'avons prise, elle est notre maintenant. Nós a tomamos. Ela é nossa agora. Clara repetia isso com os olhos revirados, como em transe. Preocupada, a dona da pousada chamou a polícia novamente. 2 investigadores vieram. Um deles, o mesmo jovem da primeira visita, tentou conversar com Clara. Ela o encarou por alguns segundos, depois segurou sua mão e sussurrou algo em seu ouvido. O policial empalideceu imediatamente. Saiu sem dizer nada. Pediu transferência no dia seguinte. Foi encontrado dias depois, em outro estado, em estado catatônico. A situação se agravava. Clara começou a desenhar compulsivamente nas paredes do quarto. Símbolos circulares, rostos distorcidos, mãos com muitos dedos. À noite, ela cantava. Sempre o mesmo ritmo. 3 batidas, um silêncio. 3 batidas, um silêncio. Os hóspedes começaram a sair da pousada. Um deles relatou ter visto uma criança sem rosto sentada aos pés da cama. Outro, Clara flutuando por alguns segundos na penumbra do corredor. Finalmente, a polícia apareceu mais uma vez, mas desta vez com a intenção de levá-la embora. Porém, quando entraram no quarto, encontraram as paredes limpas. Clara, sentada na cama, penteando o cabelo calmamente. Sorriu e disse em voz baixa: "Podemos começar." O mais velho dos investigadores desligou o gravador e ordenou que o caso fosse encerrado. Disse: "Ela não quebrou nenhuma lei." Mas ao sair, ele chorava. 3 dias após a última visita, uma equipe maior da polícia chegou à pousada. 4 viaturas, um delegado e 2 oficiais federais. Alegaram investigação de desaparecimento, mas não deixaram ninguém acompanhar. Isolaram o local.
Levaram Clara sem algemas, mas em completo silêncio. Ela andava devagar, como se obedecesse ordens inaudíveis. Quando cruzou a porta, olhou para trás e sussurrou: "Vocês vão ouvir também." Durante o trajeto até a delegacia, os rádios das viaturas falharam. Chiados, ruídos de tambor, vozes de crianças, até que uma interferência tomou todos os canais. Ela não está mais sozinha. Os oficiais, experientes, se entreolharam confusos. O motorista perdeu o controle por um segundo, mas retomou a direção. Clara, no banco de trás, sorria com os olhos fechados, como se tivesse feito aquilo de propósito. Ao chegar, foi colocada numa sala isolada. 3 câmeras, microfone de teto, 2 portas trancadas. No início, ela permaneceu sentada, imóvel. Mas às 3h33, novamente esse horário, começou a se contorcer lentamente. As imagens mostram seus olhos se tornando completamente pretos por alguns segundos. Depois, ela sussurrou algo em voz baixa, quase um canto. As luzes da sala piscaram e uma das câmeras estourou. O som do microfone captou uma frase estranha, em tom múltiplo, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo. Ela abriu. "Agora somos muitos." Após isso, os 2 oficiais federais exigiram que a gravação fosse selada. O delegado local protestou, mas foi removido do caso no dia seguinte. Em menos de 48 horas, todos os registros foram classificados como assunto federal. Nenhuma explicação foi dada à imprensa, mas nem tudo foi apagado. Um técnico de segurança da delegacia salvou um trecho curto do vídeo em seu celular. O arquivo mostra Clara sentada, com a cabeça baixa, enquanto a câmera distorce a imagem como se o ar ao redor dela estivesse quente. Em um quadro específico, seu rosto se deforma por frações de segundo, revelando algo com feições não humanas. Quando ele mostrou isso a um jornalista local, desapareceu 2 dias depois. Rumores começaram a circular sobre uma ordem secreta que monitora fenômenos ocultos, sobre pactos antigos envolvendo figuras da elite local e sobre o culto do tambor, uma seita sincretista proibida desde o século XIX, mas que nunca deixou de existir realmente. Dizem que os rituais vodos no Maranhão se misturam com entidades que não têm nome, só sons, e que Clara, agora, é uma ponte entre esse mundo e o nosso. A pousada foi interditada pouco tempo depois. Alegaram um risco estrutural, mas os moradores sabiam que era outra coisa. Disseram que ouviram os tambores vindos do porão, mesmo com o prédio vazio. Um pescador da área jurou ter visto Clara numa jangada ao entardecer, indo em direção aos mangues. Ela estava descalça e sussurrava os nomes de pessoas que nunca conheceu. E então o caso sumiu da mídia. Nenhuma reportagem, nenhum boletim. Clara nunca foi dada como desaparecida, nem viva, nem morta. Apenas esquecida. Mas vez ou outra, algum investigador novo esbarra no nome dela em arquivos criptografados. E sempre que isso acontece, uma coisa curiosa ocorre. Todos os relógios da sala travam às 3h33. Depois disso, as gravações param e o tambor recomeça. Seu nome era Elísio Mendes, ex-policial civil, reformado por invalidez psicológica. Foi ele quem recebeu a primeira denúncia sobre o caso de Clara, antes mesmo do desaparecimento. Tentou alertar seus superiores, mas foi afastado. Na época, diziam que ele sofria de delírios paranoicos. Anos depois, reapareceu, morando sozinho, nos arredores da ilha do Maranhão, cercado por velas, espelhos cobertos e sal grosso nas janelas. O jornalista que o encontrou descreveu um homem de fala baixa, olhar perdido e dedos sempre tremendo. Ele aceitou dar entrevista sob uma condição: que nunca o filmassem. "Imagens abrem portas", disse, "e tem coisa que só vê a gente quando a gente olha de volta." Elísio contou o que viu na delegacia. Clara, sorrindo para o espelho,
do corredor, e o espelho, sorrindo antes dela. Ele jurava que algo foi trazido daquela casa abandonada, que Clara não era apenas possuída, ela era hospedeira. Tem coisa que não quer sair, coisa que faz morada na carne, e ela foi o convite. Afirmava que viu Clara caminhar sobre brasas na cela, sem queimar os pés, e quando ela rezava, as palavras viravam vapor, como se o ar se recusasse a ouvir. Durante a conversa, Elísio começou a se irritar. Dizia que eles estavam perto. Apontava para as paredes, como se ouvisse vozes do outro lado. O tambor nunca para. Ele pulsa por dentro. Você escuta. Também não escuta? O jornalista respondeu que não. Mas ao reproduzir a gravação depois, um som de fundo começou a surgir. 3 batidas. Silêncio. 3 batidas. Silêncio. No fim da entrevista, Elísio implorou para que a história não fosse publicada. Disse que quanto mais se fala, mais ela acorda. Mas na mesma semana, o jornalista foi encontrado em casa, de joelhos diante do espelho. Tinha escrito: "Ela voltou", com o próprio sangue na parede. A gravação foi apagada do seu gravador digital, sem explicação. O nome de Clara estava rabiscado nos cadernos, mais de 200 vezes. O quarto do jornalista foi lacrado, mas houve quem dissesse que, às 3h33 da madrugada, ouvia o som de gravações passando sozinhas. A entrevista de Elísio, nunca divulgada, foi digitalizada por um estagiário. Mas quando o arquivo foi aberto, o áudio dizia apenas uma frase repetida em voz infantil. Não é mais ela, nunca foi. Elísio desapareceu 2 dias depois. Sua casa estava intacta, exceto por um único espelho pendurado no teto, girando lentamente. No chão, havia pegadas pequenas, como de criança, espalhadas em círculos. E um desenho rabiscado com carvão na parede. A silhueta de Clara, com os olhos pretos e um tambor no peito. Como se ela mesma fosse o som. Desde então, qualquer pessoa que tenta investigar o caso acaba enfrentando coisas. Câmeras que se desligam, luzes que estouram, áudios que se apagam. Dizem que a última testemunha não foi Elísio. É você que está ouvindo essa história agora. E se o tambor ainda não começou, escute melhor. O silêncio também carrega batidas. O cemitério dos ingleses, em São Luís, é uma ruína esquecida entre os becos do centro antigo. Poucos sabem de sua existência. Menos ainda ousam atravessar seus portões de ferro corroído. Mas foi ali que tudo levou o pesquisador Lucas Diniz, historiador obcecado por rituais afro-brasileiros e desaparecimentos inexplicáveis. Ele cruzou com o nome de Clara em arquivos sigilosos e seguiu o rastro de símbolos até o cemitério. Ao entardecer, ele entrou com um gravador, uma lanterna e mapas antigos. Os registros indicavam que uma antiga casa de culto vodú ficava sob aquele terreno, sepultada pela história e pela vergonha. A lanterna começou a falhar logo na entrada, mas ele continuou. Em meio aos túmulos, encontrou o que parecia uma cripta selada. Símbolos idênticos aos desenhados por Clara cobriam a pedra. 3 círculos interligados, um tambor desenhado no centro. Lucas usou uma marreta para romper a entrada. Bastou uma fissura para o ar mudar, um cheiro de terra antiga, umidade e ferro queimado. O gravador começou a emitir sons distorcidos, como vozes sussurrando do fundo. Dentro da cripta, escadas levavam a um porão. Ele desceu. As paredes estavam cobertas de ossos pintados com tinturas negras. E ao centro havia um altar, com uma boneca de pano presa por pregos enferrujados. Naquele instante as batidas começaram. 3, pausa, 3, pausa. Como se um coração não humano batesse debaixo da terra.
Lucas começou a ler uma anotação antiga que encontrou ali, datada de 1893. Ela foi escolhida. Não é mais menina, é portadora. A escrita era em francês arcaico. Ele percebeu com o horror que Clara não foi a primeira. Era um ciclo, um tipo de encarnação periódica. E o nome dela se repetia em várias gerações, sempre Clara com variações. De repente, sua lanterna apagou. E então ele viu algo na escuridão, de pé no altar, pequeno, imóvel, de olhos brancos e pele seca. Uma criança, ou algo fingindo ser uma. Você me achou tarde demais, ela disse sem mover a boca. Lucas correu, mas enquanto subia as escadas, sentiu algo arranhar sua perna. Ao olhar para baixo, não viu nada. Quando saiu da cripta, o céu estava completamente escuro, embora ainda fosse dia. Ele fugiu até uma igreja próxima e se trancou no confessionário. Lá, tentou ouvir os áudios do gravador, mas não havia palavras. Apenas o som de tambores. Quando mostrou o áudio a um padre, este ficou em silêncio por longos minutos. Depois apenas disse: "Isso pertence a outra esfera. Enterre isso." Lucas enterrou o gravador. Mas naquela noite, os tambores começaram a tocar dentro de sua casa. Dias depois, ele foi internado por surto psicótico. Mas antes disso, escreveu uma única frase no espelho do banheiro de sua casa com tinta vermelha. Ela está acordando. Desde então, dizem que o cemitério dos ingleses recebe visitantes durante a madrugada. Todos crianças. Todos em silêncio, todos com olhos que não piscam. E se você prestar atenção, os tambores nunca pararam. Só diminuíram o volume. São Luís nunca mais foi a mesma depois daquele verão. A pousada onde Clara desapareceu virou ruína, o endereço apagado de mapas oficiais. Mas há quem diga que, à noite, ainda é possível ouvir o som distante de tambores vindos de algum lugar entre os becos e mangues, como se a própria cidade respirasse um segredo sombrio. Os moradores evitam falar do assunto, mas seus olhos denunciam um medo antigo, enraizado. Algumas crianças desapareceram nas redondezas sem explicação. Nunca foram encontradas. E as buscas foram interrompidas oficialmente sem motivos claros. Relatos falam de sombras que se arrastam entre as árvores, sussurrando nomes desconhecidos e deixando um cheiro forte de terra molhada e incenso queimado. Quem tenta seguir esses rastros desaparece em silêncio, como se o próprio ar os engolisse. O delegado que encerrou o caso pediu transferência e nunca mais voltou. Seus pertences foram encontrados intactos, mas ele parecia não estar mais ali. Um corpo vazio, andando sem rumo pelas ruas, falando com vozes inaudíveis. A polícia local se recusa a tocar no assunto, como se fosse um tabu que ameaça romper o véu que separa o mundo dos vivos do que não pode ser nomeado. No centro histórico, casas antigas escondem segredos em seus porões. Moradores juram que, durante as noites mais silenciosas, podem ouvir passos descalços e risadas infantis que se misturam ao vento. Alguns chegam a afirmar que viram figuras escuras e pequenas dançando em círculos ao redor de velhos tambores esquecidos, como se estivessem esperando, sempre esperando, pelo próximo chamado. O jornalista que tentou desvendar o mistério desapareceu sem deixar rastros. Seu computador foi encontrado aberto, com uma última linha digitada. Eles estão aqui, mais perto do que pensamos. O arquivo continha apenas gravações silenciosas, com o som do vento e, às vezes, o sutil eco das 3 batidas que nunca cessam. E em uma das últimas imagens, um reflexo no vidro mostrava um rosto pálido, olhos negros e um sorriso que parecia se formar do nada. Hoje, quem passa perto da área proibida sente um arrepio que sobe pela espinha, um convite silencioso e ao mesmo tempo ameaçador.
Alguns dizem que São Luís é uma cidade com 2 rostos, um para o sol e outro para a noite, onde o ritual nunca terminou e o tambor continua a chamar. Para quem tem coragem de ouvir, o mistério permanece aberto, esperando pelo próximo a se perder nas sombras. Se você escutou até aqui, lembre-se, nem tudo que desaparece está realmente perdido. E em São Luís, há segredos que preferem não ser descobertos. Talvez a próxima batida do tambor seja para você. Fique atento. O silêncio pode ser a porta para o que ninguém quer enfrentar. O que você acabou de ouvir não é apenas uma história. É um convite. Um chamado sutil para olhar além do que a razão aceita. Clara, Elísio, Lucas não são apenas nomes. São ecos de algo que ainda vive nas sombras de São Luís. A cidade parece dormir, mas o tambor nunca se cala. Ele pulsa, invisível, na pele de quem ousa escutar. O que há por trás desse silêncio? Quantos outros casos como esse existem, abafados, esquecidos? Será que o medo é mais forte que a verdade? Ou será a verdade que amedronta? A linha entre o real e o imaginado, entre a sanidade e o abismo, é tênue demais para ignorar. O ritual continua, sempre recomeçando, com vozes que se perdem no tempo. Você sente o tambor agora? Sabe aquele arrepio que sobe pela nuca? É ele chamando. Talvez seja apenas o vento, ou talvez não. Se existe um limite para o que podemos entender, ele foi ultrapassado naquela pousada, naquele cemitério, naquela noite eterna. E agora, talvez, você faça parte disso, mesmo que não queira. Se você tem uma história, um sonho estranho, uma presença que não entende, compartilhe nos comentários, se tiver coragem. Porque o medo é mais suportável quando dividido. E quem sabe, na próxima história, a batida do tambor esteja mais perto do que imaginamos. Não se esqueça de seguir o canal e ativar as notificações. O desconhecido está sempre ao alcance. E a próxima revelação pode estar mais próxima do que você pensa.